Boa noite. Uma boa noite, um feliz sábado. Não sei se para você, mas a sexta-feira a gente fica esperando. Assim que termina o sábado, a gente fica esperando pela sexta-feira, né? Que é um refrigério para a nossa alma, para a gente descansar um pouco a mente, recarregar a bateria espiritual. Somos bombardeados durante a semana toda. E é muito bom ter você aqui, nesse momento, para aprender mais a como louvar, como engrandecer o nome do Senhor Deus através da música. Desejo a todos vocês uma boa aprendizado, que o Espírito Santo possa movimentar o nosso coração para aprender mais e possamos colocar em prática. Nesse momento eu vou pedir, já que faz tempo que eu não vejo vocês, fazer uma semana, vamos ficar de joelho, vamos fazer uma oração para a gente começar o momento de louvor, tá bom? Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez estamos aqui na Tua Santa Casa, te agradecendo por esse momento de podermos parar nossas atividades seculares e meditar mais em Ti, o Teu sacrifício e desejar mais um dia se encontrar contigo nas mansões celestiais. Que esse período da sexta até o domingo, com essa programação, possamos aprender mais a como Te engrandecer através da música. Seja com um orador, inspira ele a nos orientar através do Espírito Santo, através da Tua Escritura e de nossas orientações que foram deixadas para nós há muito tempo atrás, através da nossa profetisa. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Seja com cada família aqui representada. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos louvar o nome de Deus cantando a música Lindo País. Convido a todos a cantar junto conosco. Vamos cantar Porque Ele Vive antes, é melhor, né? Na
em pé e cantar a música Lindo País. Maravilhosa, né? Que lugar lindo que eu tenho certeza que está guardado para cada um de nós. Eu convido o Bruno aqui na frente para uma palavra de oração. O Júnior já fez uma oração de joelhos, mas sempre bom quando nós nos prostramos perante Ti. Então eu convido você mais uma vez a se colocar de joelhos na casa de Deus para falarmos com Ele. Grandioso Deus, amável Pai, que privilégio temos de estarmos aqui reunidos entre amigos e irmãos em Sua santa casa de oração, ao iniciarmos as horas do sábado, para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, temos muitas limitações, mas através do sangue derramado do Seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, nos deu novamente a oportunidade de nos reconciliarmos contigo e sermos aceitos perante Ti. Por esse motivo, Pai, pedimos que o Senhor, de uma maneira muito especial, esteja na vida de cada filho Teu aqui que veio à Sua igreja nessa programação. Que tudo aquilo que for falado, e eu tenho certeza de que está sendo programado por Ti, através do Seu servo Leandro, que possa falar fundo aos nossos corações e que possamos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui entramos. É isso que eu lhe peço, não porque haja algum mérito entre nós, mas pelos méritos do Seu Filho amado Jesus. Amém.
Feliz sábado a todos. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja louvado neste momento. Amém? Estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Que eu fizer por Ti, nem tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu segui não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por Seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos. Desfaze o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu bem e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar
Obrigado, Larissa. Obrigado, Vitor, pela bela mensagem. Gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Leandro Dalla. Veio de bem longe, Espírito Santo, né? Da Serra, ali da região da Serra, né? Depois, se você quiser falar um pouquinho mais, junto com a sua esposa, que está aqui, ali, levante ali a mãozinha ali. Que Deus possa continuar abençoando este casal, o seu ministério. Obrigado você que veio até este templo, passar algumas horas, alguns momentos para meditarmos na palavra de Deus. Que Deus abençoe, Leandro, e tenho certeza de que vai estar dirigindo a mensagem de hoje. Amém. Obrigado, Bruno. Feliz sábado. Que bom estarmos aqui numa sexta-feira. Algumas pessoas foram liberadas mais cedo hoje do trabalho, um pouco menos de trânsito, e podemos estar na casa do Senhor, começando logo sábado, né? Logo depois do pôr do sol estamos aqui. E é sempre um prazer para nós virmos para São Paulo, porque eu morei 14 anos em São Paulo, a minha esposa é paulista, eu a conheci aqui, a gente se casou aqui, morávamos ali na região do Capão Redondo, Zona Sul, e a família dela é toda daqui do Capão Redondo, provavelmente amanhã vocês vão poder conhecer alguns membros da família. Então sempre que a gente vem a São Paulo, a gente revê familiares, revê amigos, como o Ricardo e a Milene, que estão sentados ali do lado da minha esposa, amigos queridos, que a gente tem aí no coração há mais de 10 anos, porque 10 anos faz que a gente saiu de São Paulo, e a gente já conhecia os dois, então mais de 10 anos que a gente está junto aí nessa estrada, e é sempre bom revê-los, e é sempre bom fazer novos amigos. Eu quero desde já agradecer ao Bruno, agradecer a Evelyn, é isso? Evelyn, pela recepção que tivemos no lar deles, fomos muito bem acolhidos, e agradecemos a vocês por terem nos acolhido e por nos acolherem nesse final de semana, porque a mensagem vai começar agora, mas só vai terminar no domingo, de manhã, viu? Domingo é de manhã mesmo, não vai ser à noite. À noite vai ter culto normalmente, né, Bruno? Então é um culto a mais, tá bom? Não está sendo substituído à noite pela manhã. Eu espero que vocês possam estar aqui todos os cultos, porque como é uma mensagem só, dividida em várias partes, se eu faltar um desses cultos, o que acontece comigo? Vai ficar faltando alguma coisa, né? Vou perder alguma coisa. Então que possamos estar juntos em todo esse final de semana. E o assunto desse final de semana é um assunto bem tranquilo, né? De se falar. É um assunto bem que evoca harmonia, calma. É assim ou não é? Quando se fala de música? Infelizmente, não. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós precisamos repensar algumas coisas nesse assunto da música na igreja? Sim ou não? Precisamos repensar algumas coisas? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não temos um problema essencialmente musical em nossa igreja, em geral. Nosso problema, sabe onde é que está? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, onde o apóstolo Paulo fala a respeito do quê? Dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito. E ele traz uma série de características. E esta é a mensagem que eu mais tenho pregado nas igrejas por onde eu vou. Eu não vou pregá-la aqui, mas é importante nós entendermos uma coisa. Se nós compreendermos a mensagem de Gálatas 5:22, se nós desenvolvermos esses frutos do Espírito, nós entre aspas, né, porque é o Espírito Santo que desenvolve em nós, todas as nossas divergências em relação a qualquer assunto que for, serão resolvidas. Sim ou não? Então, costumo dizer que a gente não tem um problema em relação à música, essencialmente. Nosso problema é um problema de relacionamento. Nossa dificuldade é de conversarmos sobre assuntos um pouco mais complexos, sem, em 2 ou 3 minutos, a gente estar batendo um no outro. Temos essa dificuldade, sim ou não? Temos. Então, quando nós resolvermos este problema, todos os outros assuntos como música, cinema, natureza humana de Cristo e mais uma série de outros assuntos que trazem uma certa divergência, serão solucionados, serão resolvidos. Sim ou não? Por que eu estou dando essa introdução? Porque nesse final de semana nós vamos falar de um tema muito delicado, no sentido de que é um tema que mexe com as emoções das pessoas. Tá certo ou não tá? Então é um tema que a gente tem que ter muito cuidado ao falar dele, porque as pessoas muitas vezes ficam aborrecidas com algumas coisas que são questionadas.
se é algo que eu estou acostumado e eu gosto tanto. E eu pergunto, irmãos, é agradável quando alguém questiona algo que a gente gosta? É agradável? Não é. Então a reação humana é essa, a gente se retrai, a gente quer se defender quando algo que nós gostamos é questionado. E esse final de semana eu vou fazer muitos questionamentos. Eu sou músico. Eu comecei a trabalhar com música na igreja em 1992, século passado. E desde então tenho trabalhado com música na igreja, a gente passou por várias igrejas. A minha área de atuação específica é como pianista da igreja. Nós passamos 6 anos aproximadamente como pianista aqui no NASP São Paulo, o tempo que eu morei aqui. Passamos pela Central de Londrina, Central de Vila Velha. Hoje somos membros da Igreja Central de Santa Maria de Jetibá, a 80 quilômetros da capital Vitória. Apesar de ser central, é uma igrejinha pequenininha hoje, do interior. Mas a gente trabalhou muito nessa área na igreja. E muito daquilo que eu vou falar é fruto de estudo e é fruto também da nossa experiência prática, trabalhando na igreja como pianista, dirigindo corais, conjuntos. Minha esposa e eu gravamos um CD há um tempo atrás. Então a gente já trabalhou muito nessa área. E a gente já viu muita coisa nos lugares onde nós já moramos. Então eu venho aqui para compartilhar com vocês isso. Mas uma coisa precisa ficar claro. Eu não venho impor os meus pontos de vista. Eu venho expor. Entendem a diferença? Eu não. O que a igreja vai fazer com isso? Eu trarei nesse final de semana parte dos meus estudos nessa área. Eu digo parte porque é apenas um resumo. E eu escrevi 2 livros a respeito de música, totalizando mais de 500 páginas os 2. E ambos os livros são gratuitos, tá bom? Quem quiser, me manda um e-mail e a gente combina como é que eu vou enviar esse livro para você. Então, o resumo que eu vou trazer para vocês nesse final de semana é parte dos nossos estudos a respeito do assunto. Vocês vão concordar com algumas coisas, vocês vão discordar de algumas coisas, e isso é completamente normal e natural. Qual é o objetivo? Eu venho expor os estudos a vocês, vocês vão ponderar, vão refletir, vão analisar, vão examinar os meus estudos, e vão refletir e reter aquilo que considerarem útil e positivo para vocês. Está claro? Então, diante disso, eu já aviso de antemão que nesse final de semana eu peço perdão a vocês, mas quando falamos do tema da música, eu não abro espaço para comentários, perguntas e respostas. Vocês podem imaginar por quê? Conseguem imaginar por quê? Porque isso nunca termina bem. Eu quero trazer para vocês estudos que eu quero que vocês pensem, reflitem, investiguem. E muitas vezes ao final, quando a gente abre para as pessoas perguntarem ou comentarem, tudo que foi dito vai ser perdido. Porque as perguntas muitas vezes não têm relação com o que foi falado. E muitas vezes tem um irmão que levanta a sua mão e faz uma pergunta para alfinetar o outro irmão. E aquele irmão, percebendo que foi para ele aquilo, o que ele faz? Eu quero fazer uma pergunta também. E ele devolve afinetado com a pergunta. Por isso eu disse no início, irmãos, nosso problema não é musical. Nosso problema é a ausência de frutos do Espírito. Porque sobre este assunto, música, nós precisamos conversar, sim ou não? Precisamos ou não precisamos? O problema é que a gente não tem conseguido conversar. Vocês entendem por que eu não abro espaço para comentários, perguntas e respostas? Porque eu não quero aqui, primeiro, eu não tenho todas as respostas. Segundo, eu quero que vocês saiam daqui com um assunto que foi tratado na mente e investiguem, ponderem. Combinado? Posso contar com vocês então? Então vamos lá. Só que eu tenho que dizer uma coisa, eu não vou falar de música hoje. Sabe por quê? Existe uma outra dificuldade. Antes de nós compreendermos a importância da gente tratar desse assunto de música, nós precisamos entender uma coisa. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14. Antes de falar de música, a gente começa a falar de música amanhã pela manhã, mas antes eu preciso construir um alicerce para que a gente possa compreender o assunto da música. Enquanto vocês encontram, eu faço mais uma pergunta. Vou fazer muitos para a gente poder refletir. Imagina uma pessoa que não faz ideia de onde veio a igreja adventista. Não faz ideia da história dessa igreja. Não conhece o propósito e a missão dessa igreja, a missão profética.
Eu pergunto uma coisa. É produtivo falar sobre música com essa pessoa? É produtivo? Não. Por quê? Porque quando alguém não compreende que nós não somos uma igreja evangélica, nós somos uma igreja profética, se alguém não compreende isso, ele jamais vai entender por que nós precisamos levar a sério a questão da música na igreja. Vocês entendem? Então, antes de falar de música, nós precisamos de uma base mínima a respeito de quem nós somos e qual é a nossa missão nesta terra. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 10. Antes de lermos, curva a sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez para nós pedirmos o auxílio dele para estudarmos. Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua igreja. Agora que estamos com a tua palavra aberta, pedimos que teu Santo Espírito continue se manifestando entre nós e de forma mais intensa. Que possamos compreender o que o Senhor quer nos explicar nesta noite. Não apenas isso, mas ajude-nos a colocar em prática. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, a partir do verso 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha qual tipo de evangelho? Eterno. Um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo de que forma? Com grande voz. Não é um movimento discreto, não. É um movimento que causa impacto no mundo inteiro. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E fazei o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz também: Se alguém fizer o quê? Adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas peraí, a gente não ia falar de música? O que esse texto aqui tem a ver com música? Tem alguma coisa a ver com música esse texto? Tem muito. Se você tivesse que resumir esse texto, as 3 mensagens angélicas, em uma só palavra, qual seria? Adoração. Então, na minha experiência musical na igreja, eu percebi uma coisa. Muitas vezes enfrentamos problemas na área musical por causa de equívocos na nossa compreensão do que seja o quê? Adoração. Se eu não compreendo o que é adoração, eu não vou compreender porque eu devo me preocupar com a música que eu uso. Então eu pergunto, o que é adoração? Nós vimos aqui na palavra de Deus que a adoração ela é o cerne do grande conflito, sim ou não? É o que vai determinar a salvação ou perdição das pessoas no fim dos tempos, quem ela adora. Então é algo extremamente importante, e nós então precisamos saber o que é a adoração. Eu pergunto, eu posso, em alguma circunstância, estar prestando adoração ao diabo achando que estou adorando a Deus? Sim ou não? Isso pode acontecer? Pode, é um risco que a gente corre, se não soubermos o que é adoração. Então vem a pergunta, o que é a adoração? Mais algumas perguntinhas para a gente pensar. Adoração e louvor são a mesma coisa? Sim ou não? Adoração e louvor é a mesma coisa? Vamos ver? Eu posso louvar um ser humano? Posso ou não posso? Na verdade, posso. Inclusive a Bíblia diz que chegará um momento em que Deus vai revelar as obras ocultas, e cada um, lógico, aqueles que fizeram o que é correto, a Bíblia diz, cada um receberá de Deus o quê? O louvor. Ou seja, o ser humano pode ser louvado até pelo próprio Deus. O que é louvor? É uma homenagem. É um elogio mais enfático. Então, a minha esposa é uma exímia cozinheira. E eu posso louvar perfeitamente a comida que ela faz. Eu posso louvar o talento de uma pessoa? Posso elogiar, homenagear uma pessoa. Agora, o ser humano pode ser adorado? Não deve, né? Não deve. Então perceba que louvor e adoração não são o quê? A mesma coisa. Agora, o louvor, ele precisa, nesse contexto que estamos tratando, me levar à adoração. E para que o louvor me leve à adoração, o louvor tem que ser dirigido
o elogio, a homenagem única e exclusivamente a quem? A Deus. Porque quando o louvor é dado ao ser humano, não pode haver adoração a Deus. Então eu posso ter um culto de louvor onde não houve o quê? Adoração. Então quando eu estou participando de algum evento em que há gritos e assobios e pedidos de autógrafo, há louvor ali? Sim, ao homem. Nesse ambiente não pode haver adoração a Deus. Outra pergunta, adoração e música é a mesma coisa? Eu posso adorar Deus sem música? Sim ou não? Posso, logo adoração e música não são a mesma coisa. Aliás, em muitos casos, poderia ter havido adoração, se não fosse o quê? A música que foi escolhida. E a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, alguns aspectos mais técnicos disso. Então, adoração e música não são a mesma coisa. Agora, a música, ela precisa me levar a uma experiência de adoração. E para que a música me leve a essa experiência, ela precisa seguir critérios. Sim ou não? E esses critérios são estabelecidos por quem? Por quem? Por aquele que vai receber a adoração. Então, te digo uma coisa. Se a intenção é adorar uma pessoa, aquela pessoa decide o que ela quer. Se a intenção é adorar a Deus, é Deus quem decide e estabelece os critérios de adoração. Outra pergunta. Adoração é ir para a igreja? Eu posso vir para a igreja e voltar para casa sem ter adorado a Deus? Claro que posso. Então, adoração não é ir à igreja. O que afinal é adoração? Nós precisamos entender o que é isso. Será que a adoração então é um sentimento? Uma emoção? Eu senti algo no culto. Logo, eu adorei a Deus e o Espírito Santo tocou em mim. Necessariamente? Não. Eu posso sair da igreja muito feliz, muito contente, muito sentindo uma paz e aquele culto não ter sido uma bênção. Sim ou não? Porque muitas vezes, aquilo que muitas pessoas acreditam ser o toque do Espírito, pode ser a produção de neurotransmissores ou de elementos químicos no seu organismo. Então nós precisamos saber diferenciar as coisas. Agora, pode ser que eu saia de um culto muito chateado, aborrecido e até com raiva, e aquele culto ter sido uma bênção? Sim, sabe por quê? Porque uma das funções do Espírito Santo é fazer o que com a gente? É incomodar. Muitas vezes nos aborrece, porque tira da nossa zona de conforto. Então, a adoração não é uma emoção. O que é adoração, afinal? Nós precisamos entender isso. Eu quero mostrar alguns slides para vocês, de algumas experiências de adoração. Infelizmente, são adorações oferecidas a falsos deuses, mas são experiências de adoração. Nós, brasileiros, passamos por um problema, porque a nossa vida inteira, a gente gasta muito tempo da nossa vida encostado em filas. É ou não é verdade? Fila no banco, fila no restaurante, fila no aeroporto, fila na rodoviária, fila no supermercado, fila. Levanta a mão aqui quem gosta de fila. Quem se sente contente, satisfeito, tem fila como hobby, sai de casa procurando uma fila para entrar. Ninguém gosta de fila. Mas há um grupo de pessoas que elas não se importam de estar numa fila 1 hora, 2 horas, 5 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou até 6 meses. Elas não se importam de estar ali. O que é que essas pessoas querem naquela fila? Elas querem um pedacinho de papel. Um pedacinho de papel chamado ingresso. Porque esse ingresso vai dar a ela o direito de fazer o quê? De entrar nos seus templos para adorarem os seus deuses. Não é um show. A gente vai para um show. Não. É um culto de adoração aos seus deuses. Se você chegar numa fila dessa e disser assim, vem cá, tá gostoso aí essa fila, que você está aí 3 horas já no sol quente, a pessoa vai dizer assim, gostoso? Não tá. E você fala, então vai embora para casa. A resposta vai ser essa. Gostoso não tá, mas pelo meu ídolo, eu me submeto. O que é adoração em uma palavra? Submissão.
Você se submete ao seu Deus, gostando ou não, entendendo ou não. Ou seja, o verdadeiro adorador do Senhor é aquele que se submete à vontade de Deus, não importa se a vontade de Deus é agradável ou não para nós. Porque o que importa não é o que foi dito, o que importa é quem disse. E se foi Deus que disse, eu gostando ou não, eu faço. Isso é adoração. É fácil? É por isso que muitas vezes a nossa ênfase quase que total, sabe onde está? No louvor. Porque louvar é fácil. Você homenageia a Deus, elogia, canta, isso é muito fácil. Agora, adoração, que é se submeter à vontade de Deus, que muitas vezes não é agradável a nós, não é um momento, não é um evento, não é um programa. Adoração é um estilo de vida. A irmã White diz que não existe um momento e um lugar em que estejamos livres do nosso compromisso com Cristo. Então, muito cuidado com aquela ideia de que não, isso aqui é a igreja, isso aqui é o meu trabalho, é diferente. Para Deus não é diferente. Porque nós devemos ser cristãos em todas as circunstâncias. Isso é adoração. Querem ver algumas experiências de adoração, infelizmente, a falsos deuses? Olha que interessante isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Deixa eu voltar para trás. Acho que esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Olha que interessante essa reportagem daqui de São Paulo. Fãs formam fila. Que hora? De madrugada, para ver o show da virada cultural. Olhem para essa foto. Eles estão assentados como nós aqui? Num banco acolchoado, ventiladorzinho, confortavelmente? Eles estão sentados aonde? Na calçada. Eles foram para lá que hora? Para não perder o quê? O show? Para não perder o quê? O culto. Eles foram para cultuar os seus deuses. Lembre-se sempre disso. É um culto de adoração, não é um show meramente. De madrugada. Então eu faço uma pergunta para nós, para a gente pensar. Imagina que o pastor aqui de vocês chegasse aqui e falasse assim: irmãos, nós precisamos acentuar a nossa busca do poder do Espírito Santo, da chuva serôdia. Portanto, eu estou agendando aqui com esta igreja um culto no domingo agora. Nós vamos nos encontrar aqui às 3h da manhã. Não respondam, irmão, só pense cada um. Você viria? Fãs formam fila que hora? De madrugada, para não perder o culto aos seus deuses. Você viria para adorar o seu Deus de madrugada? Pense. Olha o outro exemplo. Fãs passam 6 horas na fila para ver show de Anitta em São Vicente. 6 horas numa fila para fazer qualquer coisa já é muito. Para show de Anitta, então, misericórdia. Você acha que é agradável ficar 6 horas numa fila? Não. Mas pelos seus deuses eles fazem qualquer sacrifício. Não responda, apenas pense. Programa de 10 horas com Deus. Você suporta ficar na igreja do início ao fim? 6 horas numa fila desconfortável? Você suporta ficar no programa de 10 horas com Deus, do começo ao fim, sentado num banco confortável como esse? Vocês estão entendendo o que é adoração, irmãos? É a submissão a Deus, a ponto de fazer sacrifícios por Ele, se for necessário, e fazer a sua vontade, ainda que a vontade dele não seja agradável para nós. Olha outro exemplo. Com o show marcado para maio, fãs do BTS, que é uma banda da Coreia do Sul, já acampam na fila do estádio. Eles estavam acampados ali na frente do estádio Allianz Parque. Essa reportagem o evento era maio, né? Essa reportagem era de março. Eles ficaram de março a maio acampados na porta do estádio para não perder o quê? O quê? O culto de adoração aos seus deuses. Olha outro exemplo. Mães dormem na fila para comprar ingressos do BTS para suas filhas. E eu pergunto, mães aqui presentes,
Se um dia a Casa Publicadora Brasileira dissesse assim, olha, estamos entrando em falência, e se você quiser garantir os seus últimos materiais do Sim Profecia, materiais devocionais, você vai ter que dormir na porta dos céus. Não responda, pense. Você dormiria na porta dos céus para garantir os seus materiais devocionais? Quantos pais e mães dizem assim, ai mãe, por que você não comprou a liçãozinha do seu filho? Ah, é muito caro. O filho cresce, se torna um jovem e sai da igreja. O que o pai e a mãe dizem? Mas foi criado na igreja. E geralmente põe-se a culpa, sabe em quem? Na igreja. Porque a igreja não tem programa legal para o meu filho. A educação religiosa, irmãos, é no lar. E os filhos têm que ser ensinados a amar a igreja e a oferecerem-se em prol da igreja, e não como clientes que querem dormiram na fila para garantir o ingresso para suas filhas. Olha outro exemplo. Fã fica quanto tempo? 6 meses acampado na fila para ver um show de Justin Bieber. 6 meses, isso é um absurdo. Isso não é agradável, claro que não é agradável para eles. Mas pelos deuses deles, eles se submetem a qualquer sacrifício. Eles não medem sacrifícios pelos seus deuses. Eu pergunto, não responda. Você mede sacrifícios pelo seu Deus? Será que eu meço sacrifícios pelo meu Deus? Olha um outro exemplo, esse aqui é chocante. Com câncer em remissão, fã da banda BTS, essa banda deve ser... Tem alguma coisa com essa banda, não é possível. Com câncer em remissão, fã da banda BTS enfrenta 3 dias na fila por um ingresso. Olhe para essa menina está com o cabelo bem curtinho por causa da quimioterapia. Essa menina está com a perna enfaixada, usando muletas e uma capa de chuva. 3 dias nesse estado, numa fila, para conseguir o ingresso para assistir o seu culto. Irmãos, quando eu olho para essa foto, eu fico pensando quantas vezes uma simples dor de cabeça me tira do culto no sábado de manhã. Um dia eu estava pregando numa igreja aqui na Zona Leste. E tinha uma moça que chegava em todos os cultos daquele final de semana de cadeira de rodas. E um dia eu conversando com um dos líderes ali, perguntei, quem é essa moça? Chega todo dia, cadeira de roda, coloca ali, assiste o culto, volta. E ele falou, essa moça tem uma enfermidade muito grave. Se você for ver, ela tem uma ferida muito forte, muito feia nas costas, que não cicatriza. Ela usa sonda. E então ele me falou uma coisa que doeu meu coração. Ele disse assim, mas ela não perde um culto. E muitas vezes eu não preciso ir à dor de cabeça. 3 ou 4 gotas de água caindo do céu já são suficientes para tirar a gente da igreja. Sim ou não? Sim. E precisamos reconhecer. Porque é o primeiro passo para o Espírito Santo agir. O reconhecimento. Agora pense no seguinte. Imagine que você acordou sábado pela manhã e estava uma chuva torrencial aqui em São Paulo, como é comum acontecer aqui. Só pense, não responda. Você vem para a igreja do mesmo jeito? Alguns podem dizer, Leandro, mas ninguém faz uma coisa dessa, caindo um pé d'água desse para a igreja. Ah, para a igreja pode ser que não, mas para adoração aos seus deuses, fazem. E essa é uma cena muito comum. Aqui no estádio do Morumbi, a turma aí esperando para começar o jogo debaixo d'água. Vamos complicar então? Imagine que você acordou e sentiu um frio estranho. São Paulo é frio, mas você sentiu um frio estranho. Quando você abriu a janela, estava nevando em São Paulo. E estava cheio de neve. Eu pergunto, você viria para a igreja assim mesmo, debaixo de neve? Viria para o culto? Não, Leandro, mas quem vai sair de casa debaixo de neve para vir para a igreja, para ir adorar alguém? Ninguém faz isso? Ah, faz. Faz. Eu não sei qual é o esporte que está aqui, mas se você conseguiu enxergar, porque está um pouco pequena a foto, o estádio está lotado, literalmente debaixo de... Irmãos, isso aqui é adoração. O verdadeiro adorador, ele se submete ao que for pelo seu Deus.
E eu pergunto, temos feito isso pelo nosso Deus? Eu não estou pregando aqui a doutrina da penitência católica, ok? Não, eu tenho que ir para a igreja no frio, na chuva, eu tenho que andar de joelho em cima de escada. Não é isso. Eu quero nos levar a refletir. Por que que muitas vezes nós nos sacrificamos, nos empenhamos em tudo na vida, menos para as coisas de Deus? É isso que eu quero que a gente pense. Um dia eu estava falando com uma pessoa da tristeza que dá no coração ao ver os nossos cultos de quarta-feira à noite tão perto da volta de Jesus. Tão perto. E era para ser o contrário, concorda comigo? Quanto mais perto da volta de Cristo, nossos cultos deveriam estar mais o quê? E está sendo o contrário. E essa pessoa me disse assim, não, irmão Leandro, mas você tem que entender, né? Existem lugares, por exemplo, muito trânsito. Muita gente na faculdade. Eu entendo, irmãos, eu fiz faculdade também. Mas se nós tirarmos os que fazem faculdade, ainda tem muita gente para vir? Sim ou não? Sim. E esse jovem me disse, Leandro, por exemplo, a gente mora em São Paulo. São Paulo tem muito trânsito, é terrível sair de lá e ir para a igreja. E eu disse o seguinte para ele, vai só para o amém. Só para o hino final. Ele disse, não, mas Leandro, e só para o hino final? Por quê? E eu disse a ele, irmão, no ano 2010, houve uma Copa do Mundo. Eu morava em São Paulo. Eu trabalhava aqui, na região central, e morava na Zona Sul. Eu vi ônibus superlotados, trânsito parado, e pessoas dizendo o seguinte, eu vou chegar para ver esse jogo, nem que eu chegue para o quê? Nem que eu chegue para o apito final. E eu pergunto, o que está acontecendo com a gente tão perto da volta de Cristo? Por que nós não temos esse mesmo empenho para as coisas de Deus? Eu vou do trabalho direto para a igreja na quarta-feira, nem que eu pegue a oração final, mas eu irei. Agora você quer ver as aulas da faculdade cessarem? Você quer ver pessoas saírem cedo do emprego para vir à igreja? Traga um cantor famoso. Existe adoração nesse ambiente? Porque a adoração está aqui. Não está no programa. A adoração está aqui. Será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? Vocês entendem por que eu não posso tocar no assunto da música antes de nós tratarmos disso? Porque a música é algo ao que a gente se apega com toda a nossa força, sim ou não? Quando alguém questiona aquela música que eu tanto gosto, eu me apego àquilo com tanta força que eu me esqueço que tem outras 1.500 músicas que eu posso escolher. Não, mas eu quero esta. Muitas vezes, isso é uma reação química do organismo, e nós vamos falar sobre isso amanhã à tarde. Será que eu tenho sido um verdadeiro adorador? Vocês concordam comigo que a adoração é um presente que a gente dá para Deus? Sim ou não? Olha só que interessante. Quando eu venho para a igreja, eu venho para assistir um culto? Assistir um culto? Eu venho para fazer o quê? Para dar um culto, para prestar um culto. Então, olha como isso é importante. Quando eu saio de casa, eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer na igreja. Porque se a minha intenção ao ir à igreja é assistir um culto, então o culto tem que agradar a quem? A mim, porque eu vim assistir. Mas quando eu compreendo que a adoração não é isso, que a adoração é o que Deus quer, é o que agrada a Deus, e eu não vou à igreja para assistir, mas para oferecer um culto a Ele, as coisas mudam, porque agora o culto tem que agradar a quem? A Deus, mesmo que não agrade a mim. Isso é adoração. Vocês concordam comigo que nós temos gostos diferentes? Sim ou não? Então pense na música A. Tem um grupo da igreja que não gosta daquela música e não quer aquela música. Mas tem um grupo da igreja que quer aquela música e gosta. Se você tira aquela música, você está desrespeitando quem? Os que gostam. E se você coloca, você desrespeita quem? Os que não gostam. O que a gente faz agora? Só tem um jeito. Todo mundo se submete a Deus. E procure qual é a vontade dEle. E se aquela música está adequada com os princípios revelados por Deus na sua palavra, isso é profecia. Pronto. Aí todo mundo abre mão dos seus gostos e passamos a fazer a vontade
de Deus. Porque a adoração é um presente que nós damos para Ele. Agora, todo presente é bem-vindo? Alguém aqui já ganhou presente que não gostou? Já? Não é porque é um presente que é bem-vindo. Tem presente que te recebe que a gente... obrigado. Mas, na verdade, você fala, não precisava, irmão. Não precisava mesmo. Então, não é porque é um presente que vai ser bem-vindo. Pense no seguinte. Dia 7 de setembro, minha esposa e eu fazemos aniversário de casamento. Último dia 7, nós completamos 14 anos de casados. Imagina que nesse dia minha esposa chegou para me dar um presente de casamento e ela veio com um belíssimo buquê de rosas. Irmãos, eu gosto de flores, eu gosto de ir em jardins. Um homem não deixa de ser homem porque gosta de flores, está claro? Agora, é o tipo de presente que o homem gosta de ganhar? Não, um buquê de flores. Então eu pergunto, foi um presente? Foi. Pode ter sido dado com boas intenções? Pode. Mas foi bem-vindo para mim? Foi agradável para mim? Não. Por que não? Porque ela cometeu um erro. Quando ela comprou o presente, ela estava pensando no gosto de quem? Você já cometeu esse erro? Vai numa loja, vou comprar um presente para o irmão, vou comprar um presente para o Bruno. Eu olho assim, eu acho que o Bruno vai gostar disso aqui. E, na verdade, porque é uma coisa que eu gosto. É um absurdo a gente dar de presente para uma pessoa algo que é do nosso gosto. Vocês concordam comigo? Então eu pergunto, a gente faz isso com Deus muitas vezes? Então, muitas vezes, em nossos cultos de louvor e adoração a Deus, muitas vezes nós oferecemos aquilo que é do nosso gosto ou do gosto das pessoas, sem perguntarmos se Deus se agrada daquilo. E quando falamos de música hoje, há uma série de critérios que se usa. E o critério principal que se usa é, o povo gosta. Isso é critério? Não. Porque o louvor é para quem? Então temos que ver o que Deus diz sobre isso. Vocês então concordam comigo que a gente precisa repensar algumas coisas, sim ou não? Precisamos conversar mais sobre esse assunto com respeito, uns pelos outros, com amor, mas precisamos. Então temos que dar o presente do gosto de Deus. Senão, a gente vai incorrer na oferta de Caim. E aí vem uma pergunta importante. Olha só. Algumas perguntas, na verdade. Qual era o altar mais bonito? De Caim ou de Abel? De Caim. Qual era o altar mais cheiroso? Aliás, o único que era cheiroso, né? De Caim. Então, para os nossos sentidos, para a nossa percepção, para o nosso aspecto sensorial, qual era o mais bonito? Se você estivesse ali, tivesse dois cultos, de Caim e de Abel, você entrasse no culto de Abel, entrasse no culto de Caim, provavelmente os nossos sentimentos seriam tocados e sairíamos super felizes em qual? No de Caim, porque era mais bonito, mais cheiroso, mais agradável à vista. Aí eu pergunto, foi o que Deus pediu? Não. Agora pense antes de responder essa próxima. Caim pelo menos foi sincero no que ele fez? Sim ou não? Ele foi sincero na sua oferta? Pergunta, o que é ser sincero? Olha só, uma pessoa sincera, nesse contexto estamos falando de adorar a Deus, de servir a Deus, ok? Nesse contexto, uma pessoa sincera é aquela pessoa que oferece o melhor dentro daquilo que ela pôde saber. Tem pessoas que vão estar no céu que nunca guardaram o sábado, sim ou não? Mas por alguma razão ela não pôde ter esse conhecimento. O sincero, Deus aceita o coração de uma pessoa sincera quando ela oferece aquilo que não é da vontade de Deus, mas porque aquilo é o que ela sabe. Isso é ser sincero. Então vamos voltar para a pergunta. Caim foi sincero na sua oferta? Não. Caim foi rebelde, porque ele tinha conhecimento da vontade de Deus e ele escolheu dar aquilo que ele quis. Detalhe, a irmã White escreve que Caim não se preocupou sequer em dar o melhor dos frutos. Isso é outro equívoco, que muitas vezes falam, não, mas pelo menos ele deu o melhor que ele tinha. Nem isso ele se preocupou. Não há sinceridade nisso. Agora, quando o adorador oferece algo que não é da vontade de Deus, mas não tem conhecimento, é o melhor que ele sabe, Deus aceita isso? Claro que aceita. Por isso a irmã White escreveu algo importante. Aliás,
Olha o que ela diz a respeito de Caim. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. Ele meramente tomou dos frutos da terra e desrespeitou as exigências de Deus. Espera aí, Deus é exigente, irmãos? Sim ou não? É o mesmo Deus que fez fumegar o Monte Sinai, o que está aqui hoje? E ele é exigente? Como temos agido na presença de Deus e em relação às coisas de Deus? Porque ele é exigente. Agora, deixa eu livrar minha esposa aqui, porque alguém pode ir para casa assim pensando, mas que esposa, né? Que inocência dela comprar um presente assim. A minha esposa nunca me deu buquê de flores, tá, irmãos? Foi só uma ilustração que eu usei. Porque a minha esposa, com 14 anos de casados, sabe quantas vezes ela errou um presente? Me deu um presente que eu olhei assim, sabe quantas? Nunca, 14 anos ela nunca errou um presente. Eu pergunto, que capacidade é essa que ela tem? Como é que ela consegue acertar todos os presentes que ela me dá? É simples. Porque ela me conhece. Ela perguntava muito na época do namoro. Hoje ela nem pergunta mais. Porque ela me conhece. O que isso significa? É impossível oferecer a Deus uma adoração verdadeira, que verdadeiramente o agrade, sem conhecê-lo. Porque Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. E então eu pergunto, como é que se conhece a Deus? Como é que se conhece a Deus? Na prática, na prática. Como? Estudo da palavra é onde Deus se revela a nós, e o que mais? A oração. O convívio com Ele. É assim que amigos se conhecem, convivendo. A minha esposa nem precisa mais me perguntar, ela sabe o que eu gosto. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Por isso a irmã White escreve, não negligencieis a oração particular, porque ela é a alma da religião. O que é alma? Me dá um sinônimo para alma. A gente estudou muito na lição, né? Um sinônimo. Vida, ótimo. Essência, muito bom. Eu gosto dessa definição, vida. Porque o homem, ele não tem uma alma, ele é vida, ok? Ellen White está escrevendo, não negligencieis a oração particular, porque ela é a vida da religião. Quando eu não tenho uma vida de oração diária particular e estudo da palavra, logo é um cálculo simples. A minha religião não tem o quê? Vida. É impossível ter vida sem estar conectado a Cristo. E a partir do momento que a minha religião não tem mais vida, eu preciso de algo, de estratégias, de ferramentas e de estímulos artificiais para parecer que tem vida numa religião que está morta. E um dos melhores substitutos, sabe qual é? Música. Alguns tipos de música que tornam as pessoas excitadas, animadas, e acham que isso é um substituto à operação do Espírito Santo. E parece então que tem vida, que tem animação numa religião que está morta, porque Cristo disse, sem mim, nada, nada, nada. Então, se eu não tenho uma vida de oração, estudo a palavra diário, e eu não estou falando 5 minutos não, tá, irmãos? Estou falando pegar a liçãozinha e responder, não é isso. Isso aí não vai resolver problema espiritual de ninguém. Tempo de qualidade com Deus, dia após dia. Eu posso ser um adorador? Posso ser um adorador sem isso? Não posso. Porque sem mim, disse Jesus, nada, nada, nada. Então, quando não há comunhão com Deus, a religião não tem vida, nós ficamos então vazios, não temos nada a oferecer, e quando uma pessoa chega vazia à igreja, ela não tem nada a oferecer, então ela vai querer o quê? Se eu não tenho para oferecer, eu vou querer receber. Esse é o cristão cliente, não é o soldado. O cliente é aquele que entra na loja que mais o agrada. E quando aquela loja não está agradando mais, o que o cliente faz? Ele não vem procurar e dizer, o que a gente pode fazer para ajudar? Ele simplesmente procura outra loja. Procura outra igreja. No formato que o agrade.
Querem ver qual é o resultado dessa negligência no dia a dia, na prática, a negligência do convívio com Cristo diariamente? Porque o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram que... Eu pergunto, é uma alegria para nós quando a gente vai vir para a igreja? Pense. Eu estou falando sábado, domingo e quarta, ok? Não dá para ficar alegre no sábado, na quarta eu fico chateado. Não, é uma coisa só. Ou você fica alegre de ver a igreja, ou não. Então pensa no seguinte, quando minha religião não tem vida, porque eu não convivo com Cristo no dia a dia, a casa de Deus não é muito significativa, certo? Eu pergunto, a gente tem prazer de, muitas vezes, ir na casa de uma pessoa que a gente nunca viu, não conhece direito? Um pouco até constrangedor, né? Agora, quando é para ir na casa de um familiar e de um amigo, a gente fica empolgado, certo? Pois bem, a cena é essa aqui. Alguém vem e bate na minha porta e diz assim: Leandro, vamos para a igreja? Eu faço a seguinte pergunta, essa pergunta é clássica. Quem vai estar lá? Meu amigo diz assim: olha, Cristo. Cristo vai estar lá. E eu digo assim: olha, Cristo, eu até sei quem é, até conheço assim de certa forma, mas a gente não tem assim muito, sabe? Não tem muita amizade, não tem muita intimidade. Quer saber? Outro dia eu vou, tá bom? E aí meu amigo vai embora triste. Mas na semana seguinte meu amigo volta. Leandro, vamos à igreja? Qual é a pergunta que eu faço de novo? Eu não sei se alguém já fez essa pergunta, mas eu já fiz muito essa pergunta na minha juventude. Quem vai estar lá? Aí meu amigo diz assim: olha, hoje vai estar lá o grupo Novo Tom. E veja, eu não estou falando do Novo Tom, entende? O problema está onde? Em mim. Vai estar lá o grupo Novo Tom. O que eu falo para o meu amigo? Opa, peraí, dá um minutinho. Eu vou me arrumar rapidinho. O Novo Tom vai estar na sua igreja? Irmão, por que essa empolgação? Porque o Novo Tom eu conheço. Mas Cristo? Não. Por isso que, infelizmente, para encher muitas das nossas igrejas, hoje, Cristo não é suficiente. É preciso que tenha alguém conhecido, famoso. Irmãos, essa é a nossa realidade hoje, sim ou não? Mas dá para mudar? Dá. Porque no dia que Cristo se tornar um amigo íntimo nosso, porque convivemos com Ele dia após dia, passando horas com Ele por dia, em estudo da palavra, em oração individual, quando o amigo bater na minha porta, eu vou dizer como salmista, eu sempre fico alegre quando me dizem o quê? Vamos à casa do Senhor, porque é a casa do meu amigo. Querem fazer um teste aqui agora, ao vivo, para saber se a casa de Deus representa algo para mim e para você? Querem fazer? Mas a gente vai ter que combinar uma coisa. Ninguém vai pensar no colega. Porque nós temos esse costume. A gente ouve uma mensagem e pensa assim: ah, aquele irmão tinha que estar aqui para ouvir isso. A gente é assim ou não é? É claro, não tem problema. Eu tenho um irmão mais velho, meu único irmão, e ele está fora da igreja. E muitas vezes eu escuto mensagens e eu penso: puxa, eu queria tanto que o meu irmão estivesse aqui. Seria tão bom ele ouvir. Isso é diferente. Vocês entenderam a diferença? De dizer: ah, essa aqui é para aquele irmão. Porque a gente tem o costume de achar que as pregações são para quem? É para o irmão, para o irmão, para o irmão. Então vamos combinar uma coisa: ninguém vai pensar em outro, cada um em si, tá bom? A dinâmica é simples. Ninguém responde nada, só pense. Segunda-feira de manhã você acorda e percebe que por alguma razão seu relógio, seu celular não despertou e você está atrasadíssimo para o trabalho. Então você levanta, você toma um banho, se arruma, toma o de jejum tranquilamente, faz o seu culto. É assim? O que a gente faz? Eu já morei em São Paulo, irmãos. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, todo dia. A gente levanta todo desesperado, se veste rapidinho e sai sem comer. Sim ou não? Tudo para não acontecer o quê? Não chegar atrasado. Eu trabalhava no Banco Santander, quando eu morava em São Paulo. O trajeto da minha casa até lá eram 10 quilômetros. Era o mais perto que eu já morei do meu trabalho quando morava aqui. Quantas vezes eu fui de terno e gravata a pé, porque o trânsito estava parado. A pé, no sol, para não perder o meu dia de trabalho. Ainda levava bronca do chefe que eu cheguei atrasado. Veja, nós temos esse mesmo critério na casa do Senhor. Sábado de manhã meu celular não despertou. O que foi que aconteceu com o meu celular?
Eu olho, 8h30, misericórdia, gente se arruma. E a gente sai correndo, se veste, porque a roupa já está preparada, obviamente, certo? E sai correndo para a igreja e nem come para não chegar atrasado. Se temos esse mesmo critério, louvado seja o Senhor por isso. Se não temos, quer dizer que a casa de Deus para nós não vale nada. Ou menos do que o nosso emprego. Isso é sério, irmãos. E não pense que isso é uma mensagem dura. Uma mensagem dura seria dizer, olha, nós estamos falando nisso, mas agora é tarde demais, porta da graça fechada. Isso é uma mensagem dura. O que Deus quer fazer conosco hoje é mostrar que Ele está nos dando mais uma chance. Porque a porta da graça está aberta. Segundo ponto. Imagine um grupo de homens assistindo um jogo de futebol. Como hoje. E eu costumo dizer com todo respeito, irmãos, que aquele que perde 1h30 na frente de um jogo de futebol, quando Cristo voltar, não poderá dizer que não estudou a Bíblia por falta de tempo. Acorda, igreja. Jesus está voltando. E ainda estamos desperdiçando tempo precioso. Devia ser usado para as coisas de Deus. Leandro, mas é radicalismo deixar de assistir um jogo para estudar a Bíblia, deixar de assistir um filme para estudar a Bíblia? Radical, irmãos, é a crise que está chegando. E quando ela chegar, muitos olharão para trás e dirão, por que eu perdi tempo com aquele maldito jogo? Por quê? Mas agora, é tarde demais. Eu não quero que ninguém aqui passe por este remorso. Eu não quero passar por esse remorso. E eu entendo a luta que vocês têm, porque é a mesma minha. Porque os nossos pecados podem ser diferentes. Nossas fraquezas podem ser diferentes. Mas não deixam de ser o quê? Fraquezas. Concordam comigo? Então a luta é a mesma. Então imagina um grupo de homens assistindo ali o seu futebol. E aí, durante o jogo, alguém começa a falar. O que os homens fazem com essa pessoa que começa a falar? Já tem comentarista no jogo. Não é assim que a gente fala? Quando terminar, então você fala. Espera terminar e você fala. Eu pergunto, temos o mesmo critério na casa do Senhor? Irmão, só um minutinho. A palavra de Deus está sendo exposta ali. Quando terminar, você fala. Se temos, amém, louvado seja o Senhor. Se não temos, irmãos, é porque a casa de Deus para a gente já não significa nada. Ou vale menos, um sermão vale muito menos do que um jogo de futebol. Irmãos, eu fui viciado em filmes e séries de uma maneira que vocês não imaginam. E a gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade. Eu sei a concentração e como a gente leva a sério essas coisas. A gente assiste, não pisca, não conversa, não quer perder uma cena. Será que é o mesmo critério quando estamos na casa de Deus? E Deus dando mais uma chance para nós. Terceiro ponto. Quando eu sou convidado a uma entrevista de emprego, como é que eu vou? Roupa suja? Amassada? Não, todo alinhadinho, não é? Porque eu posso perder a oportunidade de emprego por causa da minha roupa. Posso ou não posso? Posso. Aliás, um parêntese rápido. Se uma mulher vai a uma entrevista de emprego vestida de forma sensual, ela consegue um emprego? Eu já trabalhei com isso, irmãos. Já está desclassificada. Principalmente se forem empregos que requerem uma certa imagem de seriedade. A roupa fala. Então eu pergunto, temos o mesmo critério ao virmos à casa de Deus? Se temos, amém. Se não temos, é porque a casa de Deus para a gente já não representa nada. E muitas vezes a gente discute sobre música, mas o nosso problema é muito mais profundo do que isso. E nós precisamos despertar porque ainda dá tempo. A irmã White escreve que por causa de sua irreverência, na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem feito o quê?
afastar do seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Então, muitas vezes podemos estar aqui adorando a Deus, e Deus como? De costas para nós, dentro da sua própria casa. Então, nós precisamos rever alguma coisa. Agora eu pergunto, dá para mudar essa situação? Sim. Como a gente vai mudar a situação? Mais música? Mais programa? Mais congresso? Mais evento? Mais treinamento? Irmãos, precisamos sair dessa escravidão de agenda. Porque estamos correndo numa esteira ergométrica, suando, trabalhando muito, fazendo muitas coisas, mas muitas vezes produzindo pouco, porque nossas igrejas continuam vazias. Como é que a gente muda essa situação? Só tem um jeito. Só podemos esperar um reavivamento. Em resposta, é disso que precisamos. Precisamos de uma igreja que se reúna para orar. Precisamos de uma comissão de igreja que se reúna para orar. Só para orar também. Precisamos de membros, famílias, orando. Porque quando Ellen White diz só, o que significa essa palavrinha? Só. Só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, como um músico há mais de 30 anos na igreja, a música nunca reavivou ninguém em toda a história do cristianismo. Examine os grandes reavivamentos da Escócia, do país de Gales e de outros países da Europa. Me mostre qual aconteceu por causa de uma música mais animada. Nenhum. Todos eles foram em resposta à oração, grupos que se reuniam para orar, como o país de Gales. Evan Roberts, com 13 anos de idade, passou mais 13 anos em oração, pedindo a Deus: Senhor, converta a minha nação. E em 13 anos, o país de Gales não tinha bares, não precisava de policiais mais, porque houve uma conversão do país inteiro. E eu pergunto, por que não conseguimos converter um bairro? Essas pessoas, pelo poder do Espírito, converteram países inteiros. E nós pedimos pouco, porque eu peço, Senhor, converta o meu irmão que saiu da igreja, traga-o de volta, quando nós deveríamos estar unidos e pedindo, como o grande reformador da Escócia: Senhor, dá-me o Brasil, senão eu morro. Foi essa oração que ele fez. E houve o grande reavivamento da Escócia. Nós pedimos oração, nós oramos e clamamos a Deus por um vizinho, por um familiar, tudo bem, devemos fazer e clamar a Deus, mas irmãos, será que Deus seria capaz de nos dar o Brasil inteiro? Sim ou não? Sim. E por que não convertemos um bairro inteiro? O que está faltando? Só. Música? Reavivar? Não vai acontecer. E eu sou músico. Mas eu entendi que a música não reaviva e jamais reavivará. A música adequada, ela tem o poder de abrir um coração e despertar a mente, sabe para quê? Para buscar isso. Porque só a música não muda ninguém. Apenas emociona. Mas o coração é enganoso. Qualquer coisinha, o coração falha. Mas eu queria encerrar, porque alguns podem estar se perguntando, o que é que não pode então faltar numa experiência de adoração? O apóstolo Paulo diz, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Espera aí, se eu não agrado a Deus, eu estou adorando a Deus sem agradá-lo? Estou falando no contexto de quem tem luz, tá? Nós temos a luz. Não. Então eu posso traduzir esse texto assim, sem fé é impossível adorar a Deus? Posso? Posso. E aí vem a pergunta importante, o que é fé? Porque sem fé, não dá para adorar a Deus. Então, muitos pegam o texto da Bíblia que diz que fé é o quê? Certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eu pergunto, fé é ter certeza daquilo que você está esperando. É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Vamos pensar numa coisa então. Eu estou esperando ganhar uma Ferrari.
Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Isso é fé? Mas não é isso que a Bíblia diz? A certeza daquilo que você está esperando? Outro detalhe. Imagine, tá, que a minha mãe está no hospital. Imagine. Numa UTI, em estado grave, à beira da morte. E eu clamo, oro a Deus pedindo a cura da minha mãe. E eu tenho certeza que Deus vai curar minha mãe em resposta à minha oração. Eu pergunto, isso é fé? Eu vou contar outra história então. Daniel tinha 3 amigos lá na corte de Babilônia. E um dia esses 3 amigos estavam diante de uma fogueira acesa para serem jogados lá dentro, queimados vivos. Pergunta, eles tinham certeza que seriam libertos? Sim ou não? Não. Eles disseram ao rei, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Porém, se não livrar, fica sabendo, nós vamos servir, nos prostrar diante da sua estátua. Eles tinham certeza? Não. Ué, mas não eram jovens de fé? Jovem de fé que não tem certeza? Irmãos, isso é muito simples. Fé não é ter certeza que Deus vai fazer. Fé é continuar confiando mesmo que Ele não faça. Fé é dizer, Senhor, cure a minha mãe, não deixe minha mãe morrer, mas o Senhor curando ou não, eu permanecerei fiel, porque o que é ensinado como fé aí fora é pensamento positivo. Tem gente ficando rico com esse tipo de pregação. Fé é submissão a Deus, independentemente se Deus vai atender a minha oração ou não. Eu continuo confiando. Isso é fé, isso é adoração. Agora a pergunta final, e isso é o que a gente precisa sair daqui tendo em mente. É possível você e eu termos esse tipo de fé? De permanecermos fiéis a Deus diante da morte? Como? Como? O apóstolo Paulo responde. Porque Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Deus é quem opera o querer. É isso que Paulo está dizendo? Sim ou não? Deus opera o querer. Ok. Todas as pessoas serão salvas? Não. A salvação foi oferecida a quantos? Todos. Esses que não serão salvos porque não quiseram. E Paulo diz que é Deus quem faz o quê? Opera o querer. Se elas não quiseram, a culpa é de Deus. Por que Deus não operou o querer nelas? Então nós estamos agora no calvinismo. Predestinação. As pessoas que não quiseram foi porque Deus não operou o querer nelas. E agora, irmãos, como é que a gente resolve esse problema? O que Paulo está dizendo quando ele fala Deus é quem opera o querer? Inicialmente, para um pecador, como você e eu, estudar esse livro é agradável? É gostoso? Grosso, letra pequena, linguagem rebuscada, exige muito raciocínio para poder estudar isso aqui. Inicialmente, a gente não tem prazer nenhum nisso. A gente não quer estudar a Bíblia, quer? Não. Mas a gente entendeu uma coisa. Na vida cristã, na verdadeira adoração, não importa o que eu quero, importa? Importa o quê? O que Deus quer. Então, Deus quer que eu estude? Ele quer. E eu pergunto, universitários aqui presentes, é possível estudar para algo que você não gosta? Claro que é. Na faculdade de 50 disciplinas eu não gostava de 48. Mas tem que estudar. Então eu entendi que não é o que eu quero, é o que Deus quer. E Deus quer que eu estude a Bíblia. Eu digo, Senhor, eu não gosto, eu não quero, não me agrada estudar a Bíblia. Mas, Senhor, não importa eu. O Senhor quer que eu estude? E Deus diz, sim, filho, eu quero. Então eu começo a estudar, a contragosto. Quero, eu estou fazendo só para agradar ao Senhor. Sim, filho, mas continue. E eu continuo estudando, só para agradar a Deus, me submetendo à vontade dEle, não à minha. E com a minha perseverança, no decorrer do tempo, sabe o que Deus faz? Ele opera o querer. E agora eu passo a fazer querendo, gostando, amando algo que eu fazia por mera obrigação diante de Deus.
por mera submissão. É isso que Paulo está dizendo. Deus opera o querer. Faça a vontade de Deus, querendo ou não, gostando ou não, sendo agradável ou não, e persevere nisso. E então, em resposta e socorro ao seu esforço, Deus opera o querer. E aquilo que você fazia por obrigação, você passa a fazer porque você quer, porque você ama. Está claro o que Paulo quis dizer? O primeiro passo é meu, é seu. Faça. Faça. E o Espírito Santo vai nos conduzindo. Irmãos, ficou claro o que é adoração? Fácil? Possível? Porque para Deus, nada é impossível. E volte para casa hoje, com isso em sua mente. Deus me deu mais uma chance. Mas eu vou voltar. E esse culto de hoje não vai ser só mais um culto na minha vida. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu começo hoje. Nós vamos ouvir um louvor agora pela Larissa e o Vitor. Tá? Larissa só. E essa é uma música que tem uma mensagem muito profunda. Simples e muito profunda. Hoje, se ouvides a sua voz, não endurece o teu coração. O Senhor nos concedeu nesta noite mais uma chance. Amém por isso? Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor,
loucura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Amém. A partir de amanhã, podemos falar de música. Eu espero sinceramente que tenha feito sentido para vocês essa noite. Que verdadeiramente a gente tome as decisões que precisamos, irmãos. Porque o tempo está acabando. A irmã White escreveu que a graça de Cristo é suficiente para o mais fraco dos seres. Para mim e para você. Vamos assumir um compromisso com Cristo, hoje. E tudo que nós fizemos de errado até aqui, a promessa é: Cristo considerará como se nós nunca tivéssemos pecado uma única vez na nossa vida. É uma bênção ou não é? Então vamos tomar essa folha em branco nessa noite e escrever uma nova história. Eu convido vocês a se colocarem de joelhos comigo para concluirmos com uma oração. Querido Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, honrado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque como um pai cuida dos seus filhos, o Senhor continua nos exortando, continua nos conduzindo. Quando nos desviamos, o Senhor sempre envia uma forma de nos avisar: filho, volte. E quando voltamos, Senhor, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Não merecemos nada disso, por isso se chama graça. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos leve em paz para casa neste momento, mas que o teu Espírito nos acompanhe. Que possamos examinar o nosso coração, a nossa vida, individualmente. Identificar aquilo que está errado, Senhor. Aquilo que não está de acordo com a tua vontade. E pelo poder do teu Espírito, sermos mais do que vencedores sobre nós mesmos. Abençoe esta igreja. Abençoe cada família aqui, abençoe o seu pastor, a sua liderança. Que teu Espírito seja derramado poderosamente aqui. E que esta igreja possa ser uma luz cada vez mais forte. A não apenas iluminar este bairro, esta cidade ao redor, mas também atrair pessoas a Cristo. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.